Your call has been forwarded to an automated voice messaging system. Boner. Is not available. Hey, Benji, I just got to the airport. I really hope you left already. Oh, God, you made it. What's up, cuz? I got some good shit from when we land. Wait, you're not, like, taking weed into Poland, are you? Oh, yeah. Benji? They don't give a shit about that stuff, man. I think they very much do give a shit about it. Hoje nós vamos falar de um filme chamado A Real Pain, A Verdadeira Dor. É um filme do cineasta, que também é ator, você vai lembrar muito dele, porque ele foi o ator da rede social, ele representou o Mark Zuckerberg no filme, ele chama Jesse Eisenberg. E ele criou esse roteiro que está concorrendo como roteiro original ao Oscar no momento em que ele foi na cidade de Lublin, ali na Polônia, e descobriu que a avó, que fugiu do Holocausto, né, foi viver nos Estados Unidos, ela morava numa casa que ficava a 5 minutos de um campo de concentração nazista. Né? Então conta essa história de uma cidade que estava ali tão próxima, né? Desse momento tão triste que viveu a Polônia ali durante da época de 1939, mais ou menos 1940. Então ele desenvolveu um roteiro do que seria essa história de dois jovens, que no caso um seria ele, né? E o outro é o personagem que é o coadjuvante, que muitas das vezes para mim também vai acontecer o mesmo problema que aconteceu em Emília Pérez. Para mim, muitas das vezes esse coadjuvante é o personagem principal, que é o personagem para mim principal, que é o Kieran Culkin, que tá concorrendo ao Oscar de melhor ator coadjuvante, que para mim muitas das vezes, a maioria das vezes, ele me parece o personagem principal. Então o Jesse Eisenberg faz o personagem que chama David, que é um rapaz que trabalha com sites na internet. Ele, na verdade, cria anúncios para sites de internet, né? Então, ele tem lá a vida dele, burocrática, de criar os sites, fazer um trabalho home office, que mora com a mulher e com o filhinho dele em Nova York. E o outro personagem é o Benji, que é o Kieran Culkin. O Kieran Culkin é um personagem que está passando por um momento de muita crise, porque há meses atrás ele tentou retirar a própria vida num momento muito depressivo, quando a avó dele acaba falecendo, né? Ele mora no porão da casa de um dos tios, e em princípio a gente acha que ele realmente não produz nada, ele não é uma pessoa produtiva, é uma pessoa meio sem objetivos e tal, e que tem muita oscilação do comportamento. Mas ao mesmo tempo, apesar dele ser uma pessoa que não tem atividade prática na vida, ele é uma pessoa extremamente agradável, que todo mundo gosta de conviver. Ele é uma pessoa alegre, uma pessoa que traz vida ali no convívio dela. Então, existe essa diferença completa entre o David, que é um personagem que tem uma vida estruturada, uma família, mas é uma pessoa esquecível, uma pessoa que não tem convívio social com ninguém, só com a família dela, uma pessoa muito apática. E o Kieran Culkin, que tem esse personagem, o Benji, que é um rapaz muito inteligente, afável, de fácil de comunicação, agradável, né? O David usa a palavra várias vezes, que acho o prêmio dele muito charmoso, assim, né? Ele consegue encantar as pessoas, mas não tem objetivo, tem uma vida desorganizada, não tem metas na vida, não tem um trabalho, não desenvolveu nenhuma carreira. Então é a história dessas duas pessoas. Essa história já começa com os dois se encontrando no aeroporto, né? Então o que acontece? Eles estão embarcando para a Polônia para fazer uma excursão, para conhecer a Polônia e toda aquela história do extermínio, né, judeu que aconteceu ali na Polônia. E também para conhecer a casa dessa avó que acabou falecendo e deixou esse dinheiro suficiente para que esses dois primos fizessem essa viagem aí para esse local, né? Para conhecer Dublin e conhecer a casa dela. E daí conta um pouco dessa história desse David, que adora esse primo. E ao mesmo tempo, ele acha às vezes esse primo dele um porre, porque o primo dele realmente é completamente
vamos falar, impulsivo. Em algum momento ele tá muito alegre, no outro momento ele tá muito para baixo. No momento ele tá tendo várias ideias, no outro momento ele não quer fazer nada, né? Então eles estão viajando junto do avião e esse primo começa a dar várias ideias de aventuras que eles pudessem fazer, que o David é totalmente contra, como por exemplo, pegar um trem sem pagar o ticket, conseguir se esconder dentro do trem para não ter que pagar o ticket. O ticket é uma mixaria, eles poderiam muito bem pagar o ticket, mas eles estão fazendo isso só pela questão da aventura ali, de não precisar pagar e ter que se esconder dentro do trem. Então tem toda essa história desse personagem, o Benji tentando fazer a vida dele ser mais movimentada, mais divertida, a vida desse primo dele, que é o David, que é extremamente parado e responsável demais, e preocupado com as coisas, preocupado com o Benji, que tentou exterminar a própria vida e tal. Então, eles fazem essa viagem, eles chegam na Polônia, encontram uma equipe que está fazendo uma excursão pela Polônia para conhecer todas vamos dizer, uma excursão pelo Holocausto. Parece estranho dizer isso, mas parece que vai ser extremamente triste e ao mesmo tempo começa a ser extremamente engraçado, o que torna o filme, traz uma sensação muito estranha, porque à medida que ele vai contando a história de cada um dos personagens que está fazendo essa excursão junto com essa dupla de primos, as histórias das pessoas são tristes, mas também são extremamente divertidas, né? Porque eles estão lá por motivos muito diversos e têm opiniões muito diferentes a respeito do significado do Holocausto, ou como encarar aquela situação da excursão, né? Porque é uma excursão por um território. A maioria dali eles passaram em locais de primeira classe, em hotéis muito bons, pegaram um trem na primeira classe e tal. E o Benji chama atenção que ele acha um absurdo que eles tenham se colocado numa situação de privilégio, fazendo uma excursão pela terra dos próprios antepassados deles, que sofreram tantas restrições financeiras, físicas e emocionais. Ele acha isso um absurdo, né? Assim. Então, ali tem 3 ou 4 personagens, todos eles têm histórias relacionadas ao extermínio de alguma forma, ou porque algum parente fugiu de lá, ou porque ele mesmo fugiu de lá. O guia da excursão não é polonês, ele é inglês, mas ele é um curioso sobre a história da Polônia, sobre a história do Holocausto, então ele é uma pessoa que faz um guia com muitas questões históricas, né? E a história, basicamente, The Real Pain conta essa relação desses primos complexa e as diversas problemáticas da relação entre eles desde que eles eram jovens. Do quanto um era extremamente alegre, o outro era muito responsável, mas que mesmo assim eles eram muito amigos e que eram muito juntos, mas que ao mesmo tempo esse David ficou extremamente encantado com esse primo e muitas vezes com raiva dos comportamentos dele. Esse primo tem um comportamento tão díspare que realmente às vezes eu acho que ele tem algum transtorno emocional mesmo, não dá pra gente clarificar exatamente o que é, porque as alterações do comportamento dele são muito abruptas, então não dá pra gente bater o martelo sobre se ele tem algum diagnóstico, mas ele é um rapaz meio perdido e que gosta de desafiar, meio impulsivo, né, que tem atitudes explosivas, Então é muito bonita essa história que mostra daí a gente viu vários filmes de Holocausto, ao longo dos últimos anos. Um dos últimos foi um que me impressionou muito, que a gente falou ano passado, que era A Zona de Interesse, né? Que daí sim é um filme extremamente triste, que mostra como seria possivelmente a casa de alguém que vivia do lado, né, de Auschwitz. E nesse caso ele vai mostrar assim, né, mostra o campo de concentração, mostra como eles entravam, a câmara de gás, todos os sapatos das pessoas que morreram ali, então isso entristece ele muitas das vezes, e muitas das vezes eles mostram outras coisas que são extremamente divertidas, como a resistência do povo polonês,
né, ali a entrada dos nazistas, mostra como seria a vida daquelas pessoas ali antes da chegada dos alemães naquela localidade. Então mostra coisas extremamente alegres do que seria a Polônia, mostra que a Polônia é muito mais do que a tristeza de diversas vezes ter sido invadida e destruída, principalmente a cidade ali de Dublin, que é a que a gente mostra no filme, e é a cidade de onde veio a família do Jesse Eisenberg. E no final da viagem, né, eles não ficam até o final da excursão, porque no último dia em que o grupo de excursão vai continuar conhecendo outras cidades, eles resolvem ir até a casa da avó, né, que é onde ela viveu. E chegando lá, eles encontram uma casa fechada e tal, e tem um hábito lá que eles dizem na Polônia que existe, né, porque até um dia que eles visitam um cemitério polonês e que ali tem uma lápide da pessoa mais antiga enterrada ali na Polônia, eles dizem que existe um hábito entre os poloneses de deixar uma pequena pedrinha na lápide para dizer que aquelas pessoas estiveram ali. E eles têm a ideia, já que eles fizeram isso lá naquele túmulo, de deixar 2 pedrinhas na porta da casa onde foi a casa da avó deles, para meio que homenagear o fato deles estarem ali. E daí os vizinhos estranham aquela atitude lá e falam para eles tirarem as pedras de lá, né? Eles, não, é só pra gente deixar uma memória, um jeito nosso de homenagear a nossa avó. Não, agora mora uma senhora ali dentro, ela pode tropeçar e cair, né? Que maluquice isso, né? Então pede pra eles tirarem as pedrinhas dali. Eles estão indo embora daí da Polônia depois esse tempo de viagem, e o David está extremamente preocupado com o futuro do Benji, né, que continua sem rumo. Fala, o que você vai voltar a fazer a hora que você voltar para sua casa? Eu vou voltar a fazer meus sites, a ficar com a minha família, já tô morrendo de saudade da minha família. E você? Ele, eu vou pintar as paredes da casa ali do tio, né, mas o que você vai fazer depois? A gente não sabe o que ele vai fazer depois. Ele continua sendo um menino perdido, assim, né? Que é extremamente alegre, mas é muito perdido. E no fim do filme, o David convida ele para ir para casa dele. Fala, vem em casa então, pra gente almoçar, ficar junto com a minha família. Daí ele fala, não, eu vou ficar aqui no aeroporto, porque eu adoro ver essas pessoas estranhas que circulam aqui no aeroporto. E o filme termina como começa, assim, né? Foi uma jornada temporária de redescoberta daquela família, de busca das origens, tal, e que no fim das contas termina da mesma forma como começou, assim. Mudou eles durante um pequeno período do tempo, a maneira de pensar e a forma de conviver, mas depois que essa viagem acaba, parece que tudo se acabou e nada daquilo transformou ninguém, sabe? Sim, eu fiquei com essa impressão de que foi um período, uma passagem, né, uma epifania temporária, e que depois as coisas voltaram como elas eram, assim, né, aquela mesma melancolia da vida de cada um dos dois, cada um à sua forma, sabe? É um filme muito bonito, eu adorei o filme, gostei muito, gostei principalmente realmente da atuação do Culkin, né, que eu achei que tava muito incrível, a forma como ele se expressava, a forma como a personagem dele é vivo mesmo e cheio de vida, assim, apesar de ser uma pessoa super autodestrutiva, né? Então, um personagem muito controverso. É uma maneira bonita também de mostrar o Holocausto sem ser tão melancólico, sabe? Falou um pouco disso, falou um pouco de desesperança, igual quando ele tentou se machucar por conta da morte da avó e por ele não ter muito destino das coisas assim, mas ao mesmo tempo mostrou a vida deles, mostrou essa amizade, a união da família que voltaria a existir, sabe? Então eu achei uma maneira bonita e diversa de contar um pouco sobre um período tão nefasto, né? Para que a gente possa ver ele com uma outra maneira de enxergar esse momento da história. E eu achei uma maneira muito bonita do Jesse Eisenberg homenagear a própria família e a própria história dele através de um roteiro original dele que, quem sabe, talvez mereça ganhar um Oscar de roteiro original, porque eu acho muito bonito esse filme.